Olá a todos, chamo a todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa série A Bíblia ao longo do ano, aqui do canal da Igreja Luterana de Interlagos no YouTube. É um prazer ter a sua companhia. Vamos dar prosseguimento, estamos estudando o livro de Jó. Hoje, com o dia 2 de fevereiro, queremos estudar os capítulos 17 a 20 do livro de Jó. Como sempre fazemos, vamos dar início com um breve resumo dos capítulos. No capítulo 17, Jó se vê cercado por zombadores. Ele afirma que se tornou como aquele cujo rosto se cospe. Jó questiona: onde está a sua esperança? E ele mesmo sentencia: ela descerá até as portas do mundo dos mortos, quando juntos descansarmos no pó. Em Jó, capítulo 18, vemos que Bildade toma novamente a palavra. Ele questiona: até quando você andará à caça de palavras, Jó? E por que Jó considera ele e seus amigos como animais e tolos? Por fim, novamente, Bildade vai fazer referências ao destino trágico dos ímpios. Dentre outras coisas, a armadilha o apanhará pelo calcanhar e o laço o prenderá. A sua memória desaparecerá da terra e não terá filho e nem posteridade entre o seu povo. Chegamos ao capítulo 19, que é um dos capítulos onde nós teríamos mais recursos teológicos a acrescentar até aqui. Jó rebate Bildade e questiona: até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Ele chega a dizer que Deus foi injusto com ele e o cercou com sua rede. Jó considera que foi arruinado pelo próprio Deus. Foi despojado de sua honra e a coroa de sua cabeça foi retirada. Jó se sente abandonado por sua esposa, por seus amigos, pelas crianças e pelos irmãos. No entanto, ao final deste capítulo, talvez tenhamos o versículo mais conhecido de todo o livro de Jó e que muitas vezes é lido em cerimônias fúnebres, onde ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele em minha carne, verei a Deus. E finalmente chegamos no capítulo 20, o último do dia de hoje. Zofar novamente toma a palavra para responder a Jó. Zofar faz uma pergunta retórica a Jó: será que você não sabe que o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Chega a dizer que a riqueza que o ímpio engoliu será vomitada, e Deus despejará toda a sua ira contra o ímpio, e as riquezas de sua casa serão levadas embora. Este é o breve resumo dos capítulos de hoje. Chegamos então ao ponto 2, questões e dúvidas que podem surgir. Primeira delas: o sofrimento de Jó parece ser multiplicado pela companhia de seus amigos, que para ele são apenas zombadores. Por que Jó se sente dessa forma em relação a seus amigos? Para quem está acompanhando, com certeza você já tem essa resposta, não é mesmo? Em decorrência do julgamento que os amigos de Jó fazem a ele. Questão 2. Jó diz que se tornou como aquele cujo rosto se cospe. E eu pergunto a vocês, e essa questão seguramente todo cristão terá resposta também. Quem teve o seu rosto cuspido nos evangelhos? Exatamente, Jesus. E eu logo mais quero tentar fazer um aprofundamento a essa comparação entre Jó e Jesus. Segura aí. Questão 3.
Por que para Jó não há esperança e ela descerá até as portas do mundo dos mortos? E a gente sempre tem que tomar cuidado, porque a gente não pode colocar Jó em um pedestal e dizer Jó teve toda a paciência, Jó teve toda a fé, Jó permaneceu íntegro, Jó nunca pecou, Jó segurou a bronca, sofreu calado. Isso não aconteceu. Basta nós lermos os capítulos de Jó até aqui, que veremos que isso não aconteceu. Agora, nós também, em contraposição, acharmos que Jó não tinha esperança nenhuma, aí vai ser um contrassenso em relação ao capítulo 19, quando Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Então, aqui nós poderíamos pensar, foi um desabafo de Jó, Jó estava em intenso sofrimento. Às vezes Jó pensava dessa forma. Quantas vezes, mesmo você sendo um cristão, temente a Deus, você percebe que você percebe, assim como Jó, que você falou besteira, que você falou algo que você realmente não sente, mas que você, por um curto espaço de tempo, acabou, refletindo desse modo. Então, talvez seja esse o caso aqui de Jó. Questão 4. Para a Bildade, Jó deveria permanecer calado em seu sofrimento. Será que tudo o que dissermos no estado de sofrimento poderá ser ruim para nós? Seria melhor ficarmos calados? E aqui a gente precisa ir com muita cautela, porque a gente tem que tomar cuidado com os extremos. Você falar que alguém que está em intenso sofrimento não pode falar nenhum A, não pode falar nada, não pode reclamar nunca, é você contradizer a Bíblia. Porque na Bíblia nós temos exemplos como Jó, que não ficou calado, Ezequiel, que não ficou calado, Jeremias, que não ficou calado, o apóstolo Paulo, que não ficou calado. Diante de sofrimento, todos estes homens não ficaram calados. Aliás, não adianta ficarmos calados, porque se você pensou besteira, se você sentiu besteira, entre aspas, esse besteira, Deus já sabe. Deus sabe tudo o que pensamos, tudo o que sentimos. Por outro lado, não adianta praguejarmos, murmurarmos, ainda mais com quem tiver o comportamento semelhante aos dos amigos de Jó. Então, nós percebemos que quando estivermos em profundo sofrimento, podemos falar, podemos desabafar, mas não com qualquer pessoa. Em primeiro lugar, precisamos levar diante de Deus. E era isso que Jó queria fazer. Essa atitude de Jó, em si, não há nada de pecaminosa. Ele deseja que Deus venha ao seu encontro. Ele deseja defender-se diante de Deus. Nós sabemos que Jó não conseguiria fazer isso, mas ele quer levar a sua situação diante de Deus. Aliás, não foi Jó quem procurou seus amigos que vieram até ele, pelo menos é isso que nós compreendemos no texto. É disso que nós, pelo menos, tentamos interpretar. Portanto, ficar calado é impossível, ficar calado não adianta, porque Deus sabe o que sentimos, mas a gente também não pode falar com qualquer pessoa diante de sofrimento, até para nos preservarmos. Questão 5. Por que Bildade e seus amigos consideram Jó como um homem ímpio? É justa essa consideração? Nós já vimos nos capítulos anteriores que eles consideram, sim, Jó como ímpio, mas não porque eles têm provas de transgressões de Jó, de pecados de Jó. Eles apenas acusam Jó de impiedade, de ser um ímpio, porque Jó sofre. E para eles, o pensamento cartesiano deles, se Jó sofre, é porque ele é ímpio. Somente o ímpio vai sofrer. E a gente sabe que esse pensamento está equivocado. Nesse mundo e nessa vida, devido à queda do ser humano em pecado, todos podem sofrer, independentemente de pecados cometidos. Questão 6. Jó acusa Deus de ter sido injusto com ele.
Podemos concordar com Jó? Será que já tivemos um sentimento semelhante ao de Jó? É uma questão difícil. Porque, assim, se nós, sem olharmos exatamente a história de Jó, pensarmos, ninguém pode acusar Deus de injustiça. Mas se nós observarmos o que está exposto no início do livro de Jó, de certo modo parece que Deus foi injusto. Porque Jó estava lá quieto, seguindo a vida dele, sendo temente a Deus, tendo as suas coisas, procurando abençoar as pessoas que estavam ao seu redor, orando por seus filhos, agradecendo a Deus, e de repente ele perde tudo que ele tem, ele perde a sua família, ele perde a sua saúde, por conta de uma aposta que o diabo fez com Deus. Inicialmente, aos olhos humanos, parece ser injusto. Por outro lado, nós não conseguimos perscrutar o que Deus deseja. E volta e meia, nós podemos também ter esse sentimento de injustiça que acometeu Jó. Precisamos vigiar para que não tenhamos, diante deste sentimento que possa nos abater, uma dificuldade em nosso relacionamento com Deus. Precisamos sim entender que nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Podemos viver, de repente, ter sofrimentos inesperados, mas Deus jamais nos abandona. Deus jamais abandonou Jó. Parece que, num primeiro olhar, foi isso que aconteceu. Mas perceba que, inicialmente, o diabo, ele lá no desafio com Deus, falou, se tirar tudo que Jó tem, ele vai praguejar contra o Senhor. E aí, Deus falou para o diabo, beleza, vai lá, pode tirar tudo que ele tem, só não toque em Jó. E aí acontece, o diabo vai lá, tira tudo que Jó tem, Jó perde sua família, Jó perde seus bens, mas ele não reclama contra Deus e permanece fiel. Depois disso, o diabo aparece novamente e vai desafiar Jó, questionando Deus. Olha, tudo bem, ele perdeu tudo que ele tinha, mas ele permaneceu fiel. Agora, tira a saúde dele para ver. E mais uma vez, parece que Deus está deixando Jó, a qualquer sorte. Mas não é verdade. Porque Deus chega assim para o diabo e fala, beleza, você pode ir lá e tocar em Jó agora. Pode tirar a saúde dele, mas você não pode matá-lo. Eu sei que parece um tanto quanto difícil de aceitar toda essa situação, o diabo falando com Deus. Mas o que a gente percebe é que Deus não deixa o diabo fazer o que ele quer com Jó. Assim como Deus não deixa o inimigo fazer o que quiser com você, comigo, com aquelas pessoas que creem nele. E mesmo com quem não crê. Sim, exatamente, mesmo com quem não crê. Porque de quem que é a vingança? A quem pertence a justiça? É a Deus. Não é a qualquer outro ser, nem mesmo ao diabo. Às vezes a gente tem um pensamento de que, Deus, as pessoas que creem nele vão para o céu, as pessoas que não creem vão para o inferno, os que creem estarão com Deus e os que não creem estarão sendo julgados pelo diabo. Mas o diabo não vai julgar ninguém. O diabo não tem esse poder. Quem vai julgar vai ser Deus. Muito bem, vamos prosseguir. Sei que é um livro bem polêmico, é um livro repleto de questionamentos que pode suscitar tantas dúvidas. Por isso que eu tenho tentado trabalhar bem essas dúvidas, mas sempre lembro vocês que se vocês tiverem mais dúvidas, não deixem de colocar nos comentários. Questão 7. Quem foi despojado de sua honra, teve uma coroa retirada de sua cabeça e se sentiu abandonado nos evangelhos? Você já sabe a resposta, né? Mais uma vez, Jesus. Questão 8. De repente ocorre uma mudança no teor da fala de Jó e ele manifesta esperança em um redentor. De onde será que veio essa esperança repentina a um homem que apenas manifestava desesperança?
De onde você acha que veio? Mais uma vez, a mesma resposta de outras duas questões que eu fiz há pouco. Jesus. Opa, mas espera aí, mas Jesus nem tinha vindo ainda. Você não falou que o livro de Jó é entre Gênesis e Êxodo? Jesus só está lá no Novo Testamento? Calma. Quem acompanhou Gênesis sabe que Jesus já havia sido prometido lá no capítulo 3, versículo 15. Lembram? Quando Deus vai amaldiçoar a serpente, o diabo, ele vai dizer que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Não é assim? Muito bem. E nós cremos que todas as pessoas que são salvas por Deus são salvas por Jesus. Ou porque acreditaram que Jesus veio, ou porque acreditavam que Jesus viria. Que é o caso das pessoas do Antigo Testamento. Que é o caso de Jó. Certo? Por isso que ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. E por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele em minha carne, verei a Deus, disse Jó. E aí nós chegamos na questão 9. Zofar, Bildade e Elifaz parecem ter combinado a mesma espécie de crítica a Jó. Será que isso aconteceu? Por que o discurso dos três amigos é tão uníssono, é tão coerente, é tão parecido e semelhante? Porque era essa a mentalidade da época no tocante ao sofrimento. E em muitos âmbitos ainda é hoje. E é por isso que o discurso dos três amigos iniciais é tão parecido. Se você sofre, você tem culpa no cartório. Você só sofre porque Deus permitiu que você sofresse para que você tivesse o seu pecado pago. Que você pagasse pelas suas transgressões. É por isso que você sofre. Se você não sofre, é porque você não pecou. Mais ou menos isso. Questão 10. Será que podemos concordar com Zofar que a alegria do ímpio é momentânea? Se pararmos para pensar, não somente do ímpio, né? Nesta vida e nesse mundo, tudo é passageiro, tudo é transitório, nada é permanente, inclusive a alegria. Chegamos então ao último ponto dessa exposição de hoje, os aspectos teológicos. Até agora, esta parece ser a seção que melhor conseguiu refletir teologicamente o que a Bíblia fala no livro de Jó. Ainda há acontecimentos que se repetem. Jó reclama, manifesta toda a sua desesperança, mas depois parece que tem uma diferença. Seus amigos lançam questionamentos sobre a integridade de Jó, o tratam como um ímpio, merecedor de sofrimento. No entanto, se nós tivermos um olhar cristológico, ou seja, um olhar de Cristo sobre o livro de Jó, nós notaremos marcas claras de referências a Jesus. Porque Jesus seria abandonado por todos, assim como Jó se sentia. Jesus sofreria cuspes, assim como Jó se sentiu. Teria sua verdadeira coroa trocada por uma coroa de espinhos. E se alguém ainda duvidar de que tais referências têm ligação com Jesus, aquela fala no capítulo 19, versículo 25 de Jó, é categórica. Eu sei que o meu Redentor vive. Volta e meia no Antigo Testamento nós vamos ter espécies de Cristo. Aquilo que se convencionou chamar na teologia de tipologia. Ao longo do Antigo Testamento temos tipos de Cristo. Eu vou pegar só um exemplo aqui de Gênesis, já que foi um livro que nós estudamos, que é José. José é um tipo de Cristo, por quê? Porque por meio do sacrifício dele, da sua escravidão, do seu sofrimento, a salvação de todo um povo. De certo modo, Jó é um tipo diferente
e até bem polêmico, mas é um tipo de Cristo. Por quê? Porque Jó tem que conviver com o sofrimento. E é isso que acontece com Cristo. Cristo vai ser cuspido, Cristo vai ter a sua verdadeira coroa retirada de sua cabeça, vai ser humilhado, vai ser execrado. Mas nós sabemos que é por meio de todas essas ações que ele paga pelos pecados, pelos meus pecados, pelos seus pecados, pelos pecados de Jó. E por isso podemos crer perfeitamente de que há possibilidade de perdão, de vida e de salvação. Eu espero que este vídeo tenha feito sentido na sua vida, na sua caminhada de fé. Continue seguindo este nosso programa, a Bíblia ao longo do ano. Amanhã com mais 4 capítulos. Fique na paz do Senhor.